Namastê, sagitarianos de Sol e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo para a gente fazer a sua mandala astrológica para 2021. Eu vou montar a mandala de um jeito diferente das mandalas que eu fiz para o ano passado. Eu tenho aqui os arcanos maiores, tenho os arcanos menores, vou deixar separados aqui. Eu vou tirar uma carta de conselho dos menores no final. Vou montar a mandala com os maiores e eu vou montar aqui agora, né, na frente de vocês, vou mostrar as cartas, mas eu não vou ficar explicando o que é cada casa, não vou ficar justificando as relações que eu vou fazer entre as cartas, eu simplesmente vou trazer as informações. E acredito que fique de uma forma mais fluida e vocês não vão perder informação por conta disso. Vamos lá. Papa, Diabo, Imperador, Roda da Fortuna, Torre, Temperança, Força, Justiça, Mundo, Imperatriz, Eremita, Sol. Eu vou dar uma introdução rápida a respeito das energias de 21, para vocês entenderem como é que eu vou conduzir a leitura aqui. 21 é um ano regido pela Vênus, só que a regência da Vênus só começa depois do ano novo astrológico. Por enquanto, né? Janeiro, fevereiro, início de março, a gente está sob a regência do Sol. É um ano da Vênus, mas não significa que as pessoas elas necessariamente vão ter só facilidades no que envolve dinheiro e relacionamentos, que são os assuntos da Vênus mais presentes nas vidas práticas das pessoas. São os assuntos das consultas, as pessoas falam sobre isso, muito. É até difícil encontrar pessoas que venham falar de um outro tema. São os problemas da humanidade. A humanidade tem muita dificuldade para lidar com a frequência da Vênus. Não importa vivida de que forma, dinheiro, relacionamentos, às vezes a pessoa tem questões nas duas áreas. E a gente vai olhar para esses assuntos e olhar no sentido de resolver, no sentido de viver uma situação que é mais satisfatória. Agora, só vai ser coisa boa? Não. Não adianta alimentar essa ilusão. As pessoas podem ter resultados interessantes, elas podem ser felizes nas suas vidas afetivas e no que diz respeito à carteira, finanças e tal? Sim, lógico. Mas vai ter que olhar, né? Vai ter que examinar esses assuntos. E enquanto isso, a gente tem um ano que vai ser muito marcado por trânsitos em Aquário. A gente já tem Júpiter e Saturno em Aquário, que entraram no dia 21 de dezembro agora. A gente vai ter uma lunação em fevereiro, que é praticamente toda em Aquário. E a gente vai ter também, já agora em janeiro, a quadratura entre Saturno e Urano. Saturno em Aquário, Urano em Touro. Essa quadratura ela vai se repetir
e ela é um evento marcante, ela vai marcar 21 e vai marcar tudo que a gente vai fazer com 21. O que significa, resumidamente, essa quadratura de Saturno com Urano? Tradução versus ruptura. A gente vai precisar saber o que a gente vai querer manter e também vai precisar saber com o que vamos romper. Se eu fosse resumir 21 bem resumidamente, 21 é quebra de paradigmas. Quais paradigmas? Todos. Todos aqueles que não funcionarem. A gente vai quebrar. E resistência é algo inútil. As pessoas que forem mais resistentes a mudanças vão ter problemas em 21. 21 é ano para aqueles que têm flexibilidade, para aqueles que sabem aproveitar as oportunidades, para aqueles que enxergam oportunidades e por aí afora, tá? Dito isso, eu vou começar a sua mandala de uma maneira como eu comecei as outras, lendo início e fim, casa 1, casa 12, casa 1 com Papa, casa 12 com o Sol. 21 para vocês é um ano de reafirmação. Vocês já vêm há um tempo passando por um processo intenso que dá sim para se atribuir à quadratura do seu Sol ou do seu ascendente com Netuno, tá? Netuno fazendo quadratura no seu mapa. E toda quadratura ela é um incômodo. E eu diria que vocês estão passando por uma redefinição, inclusive filosófica. Quem é o sagitariano? Eu não diria nem o que o sagitariano veio fazer. Não, é bem filosófico. Quem é o sagitariano? Vocês vão descobrir isso em 21. Vocês vão ter resposta para isso em 21. E o mais interessante é curtir a viagem, aproveitar a viagem. Não se preocupar com ter todas as respostas. Não querer respostas a tempo e a hora. As respostas elas vão vir, mas vocês vão ter que dar atenção aos movimentos da vida. Vocês vão experimentar várias velocidades no ano, podemos dizer assim. Isso faz parte da vida. Agora, essa mandala de vocês, ela tá bastante vertiginosa, sabe? Com várias velocidades diferentes. E vocês vão ter que se adaptar a essas velocidades. O primeiro semestre, ele é mais intenso em eventos. O segundo semestre para vocês já é um semestre de mais calmaria, em que vocês vão aprender a lidar com as mudanças que chegaram. As mudanças elas vão ser internas e externas. Vocês vão poder sim atuar, mas vocês também vão sim estar sujeitos ao que acontece com o coletivo. 2020 já deixou isso bem claro, né? E num certo sentido a gente está numa continuação dos movimentos de 2020. Lógico que a gente vai precisar de respostas, né, para perguntas que foram deixadas no ar, mas de toda forma é uma continuação de um movimento, tudo bem. E essa reafirmação de vocês, que eu estou dizendo que é filosófica, e ela passa mesmo pelo intelecto, não vai ter somente relação com questões práticas, vocês vão pensar muito a respeito de si, da vida, das coisas, etc. Vão pensar sobre os temas, de Júpiter, seu regente, filosofia, religião, espiritualidade, saber, academia, viagens, abertura de horizontes, expansão de consciência. Vocês vão olhar muito para isso, buscar por isso e encontrar nisso uma via, um caminho, né? É uma trilha para fazer.
E com o seu regente em Aquário, né, o seu regente ele vai fazer uma breve passagem por Peixes e ele vai retornar para Aquário em retrogradação para depois, lá no fim do ano, ele entrar definitivamente em Peixes. Então ele vai estar presente em duas energias diferentes. Júpiter em Aquário, ele vai sintonizar vocês com aquilo que vocês podem fazer pelo coletivo. Júpiter em Peixes vai levar vocês para um lugar de maior introspecção para encontrar essas respostas também dentro, especialmente no que diz respeito à espiritualidade, tá? Desconstrução de muitos paradigmas e padrões em torno disso e tudo que deriva disso. Vocês vão precisar exercer o seu papel de propagadores de informação, né? O sagitariano é aquele que leva as boas novas. Vocês vão precisar exercer esse papel, sim. Só que vocês já, logo de cara, logo no início do ano, já vão começar a questionar muito esse papel, porque vocês gostariam de estar num lugar melhor. O que eu quero dizer com um lugar melhor? Um lugar de autoestima melhor. Vocês queriam estar se reconhecendo no espelho. Vocês vêm de uns movimentos aí que eu lembro das leituras mensais passadas, de não reconhecimento, né? A necessidade de um reencontro do sagitariano, e vocês vão sim redefinir esse papel. E aqueles que estão em posições ligadas à sabedoria, a conhecimento, estudo, ao magistério, à academia, pessoas que, num certo sentido ou outro, se colocam na figura de mestres, essas pessoas vão estar mais favorecidas. 21 vai ter mais a sua cara, tá? 21 vai pedir do sagitariano um apuro, uma sofisticação, uma intelectualização, tá? Isso não quer dizer que vocês vão ficar o ano inteiro lendo livro, tá? Vocês vão buscar sim por conhecimento, o conhecimento vai fazer muitíssimo bem. Agora vocês também vão querer um sentido prático das coisas, vocês vão querer movimento, vocês vão querer ter provas de que a vida está caminhando, vocês vão fazer planos, tá? Agora tem uma coisa, a maior parte dos planos que vocês vão fazer, por incrível que pareça, não são planos imediatistas. Vocês não vão estar imediatistas, no geral, tá? Na maior parte dos casos. Talvez por um pouco de trauma de 2020 e um querer ver o que vem por aí e uma dúvida, né? Uma dúvida muito grande. Vocês têm uma facilidade para enxergar, quando eu falo aqui no canal, eu não me lembro se eu já falei isso com vocês, então eu vou falar, porque vocês têm uma facilidade para enxergar isso. Vocês têm facilidade para perceber que a gente está num ponto sem retorno e que a gente está num ponto como civilização em que a gente pode escolher dois lados. A gente pode escolher dois futuros, a gente pode escolher duas saídas. E essas saídas elas vão ficar muito claras conforme o ano for entrando. E a gente tem sim condições de viver uma vida utópica coletivamente. E a gente também tem condições de levar uma vida distópica. As duas opções elas estão disponíveis para a humanidade escolher. E o que a humanidade vai escolher depende sim de um certo quociente
de consciência. E vocês podem sim se tornar mensageiros de consciência. Aqueles de vocês que se consideram despertos, vocês sabem que eu não gosto desse termo. Tema eu gosto, termo é que eu não gosto. Vocês que se consideram despertos, na falta de uma palavra melhor, vão sim ter uma importância muito grande no ano. Nesse sentido, do sagitariano, aquele que vai atrás de luz, que vai atrás de consciência, e aí ele descobre e ele leva para o outro, ele não guarda para si, Nesse sentido, o sagitariano não é egoísta de forma nenhuma, ele compartilha. Então, vocês vão sim compartilhar aquilo que vocês sabem, aquilo que vocês entendem, aquilo que vocês sentem, mesmo que vocês não tenham um ponto de vista fixo a respeito do que vem por aí. Nem sugiro que tenham um ponto de vista fixo num ano que é tão cheio de energia uraniana. Agora, vocês conseguem enxergar que a gente está numa batalha de luz e sombra, consciência e a falta de consciência. Vocês conseguem ver isso muito bem. Isso, esse compartilhar, esse propagar informações, levar consciência, levar conhecimento, levar uma palavra amiga, ser um ombro amigo para o outro, trazer conforto para o outro, trazer alegria para os amigos íntimos ou para os grupos de relacionamentos mais casuais, vocês vão sentir muito prazer vivendo esses papéis, tá? Talvez vocês já viessem desenvolvendo isso em 2020 por conta das limitações relativas às viagens, né? Sejam viagens nacionais ou internacionais, né? O sagitariano, ele se viu travado, né? Sem poder fazer uma coisa que ele gosta tanto, que é estar em movimento. Então, vocês tiveram que encontrar outras formas de estar em movimento. Então, vocês foram muito para a consciência, foram muito para a cabeça. Isso vai ser bacana durante 21. Levar isso para frente, propagar, tá? Então, não economizem uma palavra amiga para o outro. Uma ideia, tá? Não precisa economizar aí. Vocês vão encontrar nisso um resgate de autoestima também. Vocês vão perceber o quanto que vocês são capazes de reencontrar a própria força, ajudando as outras pessoas, saindo um pouco da própria história. Não quer dizer que você não tenha problemas para resolver, mas vai te ser muito útil sair das suas questões e entrar um pouco nas questões dos outros. Não para ser terapeuta do outro, para terapeutizar o outro, não é por aí. É para o outro perceber que tem um amigo, que tem uma pessoa com quem pode contar. Isso é legal, porque vocês vão ver movimentação de pessoas na sua vida. As pessoas que estão na sua vida agora não serão as mesmas no fim do ano. Vocês vão ter uma movimentação, uma reciclagem muito grande de amigos e de grupos. Sejam dos mais íntimos até os menos íntimos. Vocês vão ver que vai ter uma movimentação muito grande aí. Os tipos, né, de pessoas que vocês vão atrair vão ser diferentes. Muito também por causa dessa postura, né, de uma nova postura, uma postura mais sofisticada. E além disso, vocês vão buscar por mais qualidade nos relacionamentos. E aí, lógico que vocês vão ver os efeitos disso, tá? Um ponto
mais delicado no ano, eu vou voltar para essa questão das amizades depois, porque também vai ser outro ponto delicado. Um ponto delicado vai ser a questão financeira. Não por causa de crise nem nada disso, não é por causa do externo. Independente do externo, vocês enfrentariam isso. O que diz respeito a dinheiro, finanças e tudo que deriva disso, trabalho, carreira, onde que você vai investir, né, o que você faz com o seu dinheiro, etc. Todos esses assuntos derivados, eles vão ser palco para as suas sombras. As suas sombras, elas vão estar muito bem representadas por aquilo que vocês fazem com o dinheiro, aquilo que vocês alcançam com o dinheiro, ou não. O uso e o desuso, né? Não entendam isso como uma lição chata que a vida está dando, não é por aí. Vocês vão precisar prestar atenção sim no seu dinheiro, porque ele de fato vai revelar muita coisa, tá? Eu diria inclusive que ele vai falar com vocês. Como é que é o esquema? Imagina que você ganhou um prêmio de 10 mil reais, tá? Se você pega esses 10 mil reais, né, tá aqui na sua mão, você vai dar diversos destinos para esses 10 mil reais. Se não tivesse sido você, fosse outra pessoa ganhou os 10 mil reais. Essa outra pessoa, ela vai dar outros destinos para esse dinheiro, tá? O dinheiro, ele é uma energia de troca. Ele revela o caráter da pessoa, ele revela onde que ela se foca, se concentra, ele diz muito. Então, se você puder olhar o seu dinheiro com neutralidade, sair um pouco, né? Quase como se ele fosse de outra pessoa, quase como se você estivesse fazendo ajustes financeiros para outra pessoa, só que é você, mas você sai um pouco das suas próprias histórias e olha. É interessante ter uma planilha, se você não tem, para você ver ali, mas é aquela coisa literal mesmo, centavinho por centavinho, aquela coisa meio chatinha, centavinho por centavinho, o que você faz? E olhar, a princípio sem julgamento, para conseguir tirar alguma informação mais elevada, olhar, e depois, por que não, começar a tecer seu julgamento, sim. Ah, isso aqui não faz sentido, isso aqui é supérfluo, não, isso aqui eu não posso abrir mão, e por aí afora. Até porque é um assunto do ano, é um assunto da regência da Vênus. As pessoas, no geral, vão fazer isso. Agora, vocês podem usar essa análise mais criteriosa para fazer uma autoanálise, é uma viagem de autoconhecimento. Então, vai ser bacana por aí. Não significa que vocês não vão ter oportunidades de fazer dinheiro. E já que eu estou falando nisso, as oportunidades que vocês vão ter vão vir de coisas que deem prazer. Se você está numa empresa, vamos dizer, ou numa situação que é muito pesada, você já há um tempo você não está satisfeito com aquela situação, enfim, não está satisfeito naquele lugar, vai ficar difícil fazer dinheiro com alguma coisa que não satisfaça, muito difícil. Essa coisa de dinheiro para pagar boleto para vocês não vai funcionar em 21. Vai ficar arrastado, muito arrastado. E mudanças que vocês possam fazer em termos de carreira, né, trabalho, mudar alguma coisa, ou então fazer alguma atividade extra, vocês vão estar com uma certa resistência aí para fazer mudanças. Vocês não vão querer muito trocar o certo pelo duvidoso. Talvez vocês prefiram fazer mudanças no cotidiano antes
para ver se consegue administrar o dinheiro de uma forma melhor, para ir depois pensar se pode fazer alguma coisa mais pujante, uma transição de carreira, né? Pedir demissão, procurar um outro lugar, fazer concurso. Acho que a exceção vai estar entre aqueles de vocês que trabalham com direito, tá? Porque Júpiter Sagitário tem muita conexão com direito e eu já li mapas de vários sagitarianos que trabalham com direito e eu sei que é uma realidade para muitos de vocês. Muitos escolhem esse caminho. Então, aqueles de vocês que trabalham com direito vão ser a exceção a essa regra, tá? E vão, inclusive, preferir mesmo apostar em poucas mudanças e colher os frutos do investimento a longo prazo na carreira, etc. Mas os outros sagitarianos, especialmente aqueles que não estão satisfeitos com o que fazem, vão ter questões para fazer dinheiro, porque o dinheiro ele vai vir da alegria, o dinheiro ele vai vir do prazer, ele vai vir de alguma coisa que seja gostosa de fazer, ele vai vir de um investimento que é um investimento em estilo de vida e não necessariamente uma coisa assim super racional. Eu tenho um currículo que tem um determinado valor, então aí eu tenho que receber X. Não vai funcionar assim. É uma outra particularidade. Aqueles de vocês que têm processos na justiça, existe sim a possibilidade de que venha uma solução favorável. E eu já falei isso para vocês antes, que eu me lembro, em leitura mensal agora. Se eu não me engano, é a leitura de dezembro, né? Então, tem esse tema aí, né? Quem está com questão na justiça, vale a pena ter paciência, vale a pena esperar, vale a pena ver se já fez tudo aquilo que poderia ser feito, né? Não vai dar para ficar contando com esse dinheiro, né? Não faça planos com esse dinheiro sem ter esse dinheiro na mão antes, mas é uma possibilidade sim, tá? Só que o tema que vai bater mais é a coisa do prazer. Ligação com a Vênus, né? Você ter prazer em fazer o seu dinheiro. Você ter prazer em ter dinheiro e prazer naquilo que você faz. E se você é feliz naquilo que você faz, aí sim você é próspero. Vocês vão entrar em contato com isso esse ano. Para alguns, de uma maneira até um tanto radical. É uma verdade que alguns não vão querer ver, tá? Vão tentar fazer vistas grossas. No primeiro semestre, vocês vão querer fazer uma administração da sua vida, né? Uma reformulação da sua vida, a praticidade, né? As questões do dia a dia. Vocês vão estar interessados também no que pode ser agregado em termos de cuidados com o corpo e com a saúde, tá? Vocês vão ficar atentos à alimentação, atentos para ver se o corpo realmente está precisando de alguma coisa, se não é o caso de fazer um check-up, se de repente você não está precisando de algum medicamento que vai ser de uso cotidiano e tudo, né? Vocês vão estar atentos a isso. Qualquer tipo de pendência relativa ao corpo, à saúde, ao cotidiano, aos seus horários, à sua organização, tudo isso vai ser visto. Vocês vão estar bem atentos. E aí, no segundo semestre,
é engraçado porque tem um paradoxo aí, eu já vou explicar qual é. No segundo semestre, vocês vão sim investir mais nessa questão do prazer e quem sabe até pensar sim em algum tipo de viagem, até mesmo internacional, tá? É o seguinte, por que eu tô falando que tem um paradoxo? O primeiro semestre, ele é mais conturbado, ele é mais veloz, mas ao mesmo tempo ele é para dentro. O segundo semestre, ele é mais calmo, mais fluido, mas ele está voltado para fora e está voltado para os prazeres. Isso pode ter conexão com o coletivo? Sim, tá? Pode ter conexão com o coletivo. Agora, esse paradoxo, ele está se apresentando para vocês, ele não se apresentou para outro signo. Então eu acho que também tem sim uma postura de vocês, entendem? Não é só o coletivo, não é só o que está acontecendo do lado de fora, trazendo algum tipo de mudança de planos e tudo. Não é bem por aí, tá? Aqueles de vocês que estão pensando em mudar de casa, fazer uma reforma, reforma em que sentido? Reforma num sentido assim bem decorativo, tá? Não com um sentido de utilidade. Ah, teve um problema ou tem uma coisa para ser resolvida e vai fazer obra. Não. É no sentido de trazer mais beleza, mais conforto, bem no sentido da Vênus mesmo. Não é uma coisa mais ligada àquilo que a obra vai servir, tá? Aqueles de vocês que estão interessados nesse assunto mudança de casa, é um assunto que está favorável para aqueles que quiserem seguir nesse tom. Querer mudar de casa, até para um bairro mais agradável ou para uma cidade mais agradável, ir para o campo, alguma coisa nesse sentido, sair das cidades. Se você não puder se mudar fisicamente de casa, a casa, né, ser reformada ou redecorada, agregar alguma coisa, chamar pessoas para dentro de casa, né? Vocês vão receber bastante durante o ano, vão receber pessoas escolhidas a dedo, mas preste atenção, não é necessariamente por causa do coletivo, tá? É uma postura de vocês, vocês vão estar mais seletivos como um todo e vocês estariam independente do que está acontecendo. Aí eu volto de novo para a questão das amizades que eu tinha falado. Vocês vão estar numa onda de valorizar muitos compromissos. E nessa de valorizar os compromissos, vocês vão querer que as pessoas, elas digam a que vieram. Se você tem estima por alguém e essa pessoa ela não corresponde ao que você acha que ela é, né, ao que você projeta dela, a relação está fadada a revisões. Eu não posso dizer que todas as relações vão terminar, mas vocês vão rever, sim, N relações, e mais num sentido de amizades e relações casuais, tá? Os íntimos e os compromissos, como vocês vão estar interessados em ser seletivos, as pessoas íntimas, mais ou menos, elas já passaram pelo seu crivo. Elas já passaram por um teste de qualidade, tá? Mas isso não significa que esteja todo mundo a salvo, né, do seu teste de qualidade. Então, as pessoas, os afetos em geral,
eles vão passar por um teste de qualidade. E além disso, mesmo sabendo disso, né, e concordando em fazer assim, né, escolhendo fazer assim, vocês vão sentir um tanto de solidão. Outro paradoxo. Vocês vão se desfazer de certos relacionamentos, em alguns casos até com discussões mesmo, com brigas, mas ainda assim, né, com essa consciência de que estão se desfazendo de relações e tudo, e escolhendo isso, sentindo solidão. Ah, não tem ninguém, eu não tenho ninguém, eu não conheço ninguém, as pessoas elas não me entendem, elas não ressoam comigo, sabe? Essa questão do ressoar vai falar muito no seu ano. O que ressoa e o que não ressoa. Inclusive vocês tendo dificuldade para ressoar com algumas coisas. Às vezes vocês tinham afinidade por alguma ideia, por algum grupo, alguma coisa qualquer, e aí do nada aquilo não faz mais sentido. Vocês vão ver isso também. E nesse não fazer mais sentido, amizades podem ir embora, tá? Sabe essa questão que a gente está vivendo no mundo, né? Mas no Brasil muito destacado, né? Questão de polarização política. É como se vocês estivessem vivenciando essa polarização política, mas a nível filosófico, tá? Não é tanto ligado a partido e organização social, não tanto. É uma coisa filosófica. Tô falando que vocês vão se redefinir filosoficamente, né? E aí isso significa muitas vezes sim fazer amizade com a solidão, porque nem todo mundo vai conseguir entender vocês. Aí eu deixo um questionamento, será que né? Será que para entender? Porque o sagitariano ele vai se ver confrontado com um fantasma que ele tem, que é o de não ter popularidade. Porque o sagitariano clichêzão gosta de popularidade, né? E vocês vão se ver sem popularidade e tendo que viver assim. E em muitos casos escolhendo viver assim. E vocês vão ter que estar abertos para o que isso vai poder criar nas suas vidas. Porque certamente vai criar transformações. A mais intensa e a mais importante é essa redescoberta de si. Então, 21 tem muitos acontecimentos para vocês, a vida não vai ficar parada, mas é um ano para vocês. É um ano interno. É um ano de renascer, tá? Mas só que é aquele renascimento assim que não faz barulho. É um renascimento quieto para si, que não necessariamente os outros precisam ficar sabendo, mas se você sabe já é o suficiente. Bem assim. É um movimento bonito, tá? Eu tô achando bonito, assim, é diferente. Mas quanto mais você se conectar com os clichêsões de Sagitário, mais dificuldade você vai ter. Você vai precisar usar outras áreas do seu mapa, melhor dizendo, não, vamos falar áreas e planetas. Vocês vão precisar muito usar seu Mercúrio, vocês vão precisar usar muito a sua Vênus, a Lua,
E onde vocês têm touro em Libra? Onde vocês têm touro em Libra no mapa natal? Então vocês vão precisar acionar outros recursos, porque o Júpiter ele vai estar lá muito envolvido com fazer vocês enxergarem coisas diferentes sobre vocês e sobre o mundo. Ele não fica lá muito confortável em Aquário. Vocês podem sentir um certo alívio, né, quando ele entrar em Peixes, porque ele é corregente de Peixes, tá em casa em Peixes, e aí vocês podem sentir, inclusive essa entrada do Júpiter em Peixes como uma expansão de consciência, um momento de insight, né? E aí não sentir tanto incômodo. Mas o tempo que ele ficar em Aquário é incômodo para vocês. Não é muito fácil. Não vai ser tão intenso quanto o período que ficou em Capricórnio, mas ainda é incômodo. A carta de conselho que saiu para vocês é o 10 de espadas. 10 de espadas é uma carta que define muito bem essa questão que eu estava falando aí da redefinição, do reencontro consigo mesmo. Agora, como eu estou tirando esse 10 de espadas como uma carta de conselho, uma carta de atitude, a atitude ideal para vocês em 2021 é o renascer, é o se reerguer das cinzas, é permitir a transformação, permitir que essa redefinição venha, é a entrega. A entrega vai ser a ferramenta mais importante que vocês vão usar em 21, tá? E que tem a ver com tudo que eu disse e que tem a ver com aquela questão da resistência, né? Se a pessoa resiste mais, ela não vai aproveitar 21 com tudo que ele tem para oferecer. O ano tem muito a oferecer e é um portal para uma nova realidade, mas as pessoas elas vão ter que estar prontas para se desfazer de muitas ideias. Estou dizendo nem de coisas propriamente, mas de ideias. Vão se apresentar novas ideias e o novo ele precisa ser avaliado, né? Não tem como dizer se ele é bom ou se ele é ruim, ele é o que é. Então, você diante da energia uraniana, você nunca tem muita comparação, não tem muito com o que comparar, então você tem que dar um voto de confiança para as novas ideias, para ver se elas funcionam, entendem? Vou ficando por aqui. Agradeço aos sagitarianos que foram até o final. Curtiu, deixa o seu like, comenta, compartilha. Não esqueça de assinar o canal e ativar o sininho para receber as notificações. Um abraço para todos, até o próximo vídeo. Feliz Ano Novo!